Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Entrem, se acomodem e vem comigo. E o tema de hoje é diálogos internos. Você sabe o que isso significa e como construir um diálogo interno positivo com você mesmo? Se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho, porque todo vídeo você vai ser notificado em primeira mão. Eu vou falar hoje sobre os diálogos internos. O que isso significa, Tayana? Diálogo interno nada mais é do que uma conversa que você estabelece com você mesmo. São aqueles pensamentos que eu costumo chamar e que a terapia cognitivo-comportamental chama de pensamentos automáticos negativos. Normalmente, quando a gente está passando por um momento difícil ou quando algum amigo nos procura, um amigo querido nos procura para pedir conselhos, normalmente, quando a gente gosta dessa pessoa, o que a gente faz? A gente escuta, a gente conforta, a gente acolhe, a gente valida, a gente trata esse problema da pessoa e essa pessoa que nós temos um apreço com carinho, com amor, com compaixão. Agora, vocês já perceberam que a gente não faz o mesmo quando o assunto é com a nossa vida? É com nós mesmos? E muitas vezes, por que isso acontece, Tayana? Porque a gente não para pensar, para refletir, para prestar atenção nessas conversas, nesses pensamentos que a gente nutre, que a gente reforça ao longo de uma vida toda. E quando a gente se dá conta, a gente tá triste, com humor deprimido, com humor ansioso, irritado com as pessoas, conosco, e a gente não sabe de onde isso veio, né? Da onde que surgiu? Foi do nada que isso aconteceu. E eu sempre explico para os meus pacientes que nunca é do nada. Na minha metodologia, que é a terapia comportamental, eu também trabalho com a cognitiva, o que acontece? Eventos externos, problemas, ativam o nosso núcleo interno da nossa psique, que normalmente está adormecido. Então eu costumo falar que os problemas externos, eles não são a causa, mas é uma combinação desses eventos externos estressores com a nossa estrutura psíquica, que foi construída ao longo de toda uma vida, através das nossas experiências dolorosas, traumáticas, difíceis, falas que as pessoas impuseram e falaram a nosso respeito. E a partir de tudo isso, nós fomos construindo a nossa identidade, o nosso valor, o nosso autoconceito, a nossa autoestima. As pessoas costumam achar, né, o senso comum, que a autoestima está apenas ligado à nossa relação que nós temos de satisfação com o nosso corpo, com a nossa aparência física. E não necessariamente. A autoestima é a maneira como você se enxerga, como você construiu o seu valor, como você construiu a sua identidade, o conceito que você tem de si próprio. Porque nós vivemos num mundo e nós nos relacionamos o tempo todo. E viver é como se fosse um triângulo. E o que importa nesse triângulo é a percepção que nós temos de nós mesmos, a percepção que nós temos do outro e a percepção que nós temos do mundo de uma forma geral. E eu acredito muito que tudo começa com a construção dessa autoestima, dessa mente, dessa psique. Então, o que eu sempre ensino aos meus pacientes, né? Que eles vêm buscar a terapia normalmente para resolver um problema, para resolver um conflito que eles não estão conseguindo sozinhos, ou que eles se encontram em algum quadro de ansiedade, com algum quadro de depressão, ou outros problemas em geral. Mas os mais comuns são esses. Então eu sempre falo para o meu paciente, vamos entender que esse momento está sendo uma oportunidade, de uma forma dolorosa, claro, para você se conhecer, para você parar e refletir e entender a construção dos seus pensamentos e desses diálogos internos que você faz com você e que na correria do dia a dia, nesse piloto automático, com tantas atribuições, com tantos estímulos, a gente se perde e a gente deixa de fazer o básico, que é cuidar
desse diálogo interno. Então, assim, como você tem conversado com você mesmo? Como você tem se tratado? Quando alguma coisa ruim acontece, você se pune, você é duro com você se maltrata, você é extremamente crítico, não aceitando problemas, não aceitando erros, ou você é amoroso, aceitando as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades e se encorajando à mudança, ao aprimoramento, ao seu autodesenvolvimento. Porque quando a gente está próximo de uma pessoa que nos maltrata, que só critica, tudo que a gente quer não é se afastar daquilo que é aversivo, que é negativo, que é ruim. Quando a gente se percebe a tal da energia, né? Quando a gente vê, a gente tá extremamente para baixo, extremamente de mau humor. Por que a gente faz isso conosco? E vocês já pararam para pensar que uma pessoa que tem essas relações abusivas, tóxicas, elas são assim com elas mesmas? Então, por que não começar a mudança cuidando de si? E a primeira coisa é fazendo um diário, construindo um diário, anotando o que passa pela sua cabeça. Se a gente não para anotar, para pensar sobre isso, a nossa mente é tão traiçoeira e ela é tão intensa, tão dopaminérgica, que a gente vai passando por cima. E aí vem um outro problema, vem uma outra situação e a gente mistura tudo isso fazendo uma grande salada de frutas. É importante a gente perceber isso porque a gente vai começar a identificar um padrão de pensamento, um padrão de crenças limitantes, de crenças negativas. E a gente vai tomando consciência disso tudo para entender qual deve ser o nosso foco, onde a gente deve investir a nossa energia para mudar isso. Porque essa história de nascer assim, eu sou essa pessoa, para esse tipo de situação, para esse tipo de diálogo interno negativo, não serve. Você é perfeitamente capaz de mudar esse cenário, de mudar essa configuração na sua vida. Você vai ver que você começa a se tratar melhor, você começa a se encorajar, você começa a fazer o mesmo com as pessoas que estão ao seu redor. E automaticamente as coisas vão acontecendo com mais fluidez, com mais espontaneidade. Mas para que isso aconteça, num primeiro momento, é preciso sim fazer um esforço. É preciso sim você fazer a escolha e tomar essa decisão de mudar. E uma das coisas que eu considero muito relevantes nesse processo de mudança é o exercício da gratidão, é o hábito da gratidão. Porque a partir do momento em que eu incorporo e internalizo esse hábito na minha vida, e não é fácil fazer isso, tá? Eu sei que não é. Por isso que existe a minha profissão. Que bom, porque eu posso ajudar os meus pacientes a fazer o mesmo e é por isso que eu tô aqui também. Quando você exercita a gratidão, o que acaba acontecendo é que você treina a sua mente para enxergar o copo mais cheio, para olhar as coisas boas que te aconteceram, para treinar o seu pensamento para pensamentos mais positivos, que fazem mais sentido. Isso não é negligenciar os problemas, tapar o sol com a peneira, muito pelo contrário, mas isso motiva você a buscar pela mudança, a buscar por tudo isso que você deseja na sua vida. E automaticamente as suas relações se modificam. Uma coisa que é importante falar é que na terapia cognitivo-comportamental, e isso, gente, é ciência, tá? É a literatura que diz, não é invenção, não é autoajuda. A TCC fala que uma vez que a gente pensa A, a gente sente A, e a gente se comporta. Ou seja, se a gente não melhorar a nossa autopercepção, as nossas crenças, os nossos pensamentos e fizer esforço para isso, todo o resto é afetado. Os nossos sentimentos são afetados e o nosso comportamento é afetado. Não é quando eu penso A,
eu não sinto B e me comporto C. O foco deve estar nessa mudança de pensamento e de mentalidade. Eu gosto muito de falar na mentalidade do crescimento, na mentalidade da prosperidade, da abundância. E, gente, isso não é nada sobrenatural. Isso é perfeitamente explicado, inclusive, pela própria neurociência e pela psicologia. E eu vejo isso na prática, com a minha experiência clínica com os meus pacientes. Isso é fácil? Isso não é fácil. Porque uma pessoa que foi negligenciada na infância, que sofreu abusos psicológicos, uma pessoa que vive num ambiente extremamente tóxico, onde ela não tem apoio, onde ela não tem suporte, ela construiu essa autoestima dela mesma. E tudo que ela faz ao longo da vida reforça essas crenças limitantes e negativas. Em algumas situações, e hoje cada vez mais as pesquisas, os estudiosos falam a importância do meio. E eu acredito demais nisso. Não é que o meio é a causa, mas o meio é um gatilho que pode acabar com a nossa saúde mental. Então, em muitas situações, sim, você precisa restringir o contato, diminuir, se possível, contato zero com essas pessoas que não te fazem bem, que não te fazem crescer, que não acreditam em você. E aí, a partir disso, você trabalhar a sua mente. Porque em algumas situações, gente, não é possível eu trabalhar minha mente num ambiente tóxico. Se eu consigo fazer isso, se eu tenho resiliência suficiente para fazer isso, excelente, maravilhoso. Mas em alguns casos, isso não é possível. Por isso que a terapia ela serve justamente para nessa relação que eu construo com o meu paciente, a partir desse autoconhecimento, porque eu só sou um espelho que não vou reproduzir para ele as coisas negativas dele mesmo, mas que vou ser uma bússola para ele. Não eu dizendo o que ele tem que fazer, mas eu mostrando e enxergando e devolvendo para ele os valores, as habilidades, as competências, o que ele tem de bom. Não é na autocrítica excessiva e na autocobrança excessiva que a gente vai construir uma saúde mental positiva. Não é o que eu acredito. E eu não estou dizendo que a vida é simples, eu não estou dizendo que é um movimento fácil, é um movimento consistente que exige esforço, mas que vale muito a pena. E quando eu falo tudo isso para vocês, eu não tô me referindo a grandes mudanças. Porque em alguns momentos da nossa vida, em algumas situações em que a gente tá mais vulnerável, em que a gente ali tá passando por momentos delicados, porque a gente não vai conseguir resolver todos os nossos problemas de uma vez, né? Um problema de cada vez, no momento e no timing certo. A gente precisa mudar pequenas situações. Porque se a gente nutrir pensamentos negativos a nosso próprio respeito, em coisas simples do dia a dia, como a roupa que você vai vestir, o seu autocuidado, o quanto você cuida da sua alimentação, se você faz ou não atividade física, se você se encoraja, se você se incentiva, falando para você mesmo, eu tenho medo, eu me sinto com muito medo nessa situação, eu me sinto inseguro, mas eu vou enfrentar porque eu sei que eu sou capaz. Olha tudo que eu já construí até aqui. E a partir do momento em que você vai tendo essas experiências positivas e construindo esses diálogos internos positivos, automaticamente, né, não tão automática assim, a sua vida vai entrando num espiral, num ciclo funcional e adaptativo e não disfuncional e negativo. Porque ciclo disfuncional e negativo é quase que a gente falar em depressão, em ansiedade, em transtornos mentais. Estou dizendo que é só isso a causa, mas isso contribui significativamente. Pessoal, espero de verdade ajudar vocês, porque são temas práticos que a gente pode sim implementar na nossa vida, com ou sem a ajuda do profissional. É claro que se tiver numa intensidade que você não consiga lidar sozinho, busque ajuda de um especialista. A nossa profissão está aí para servir, está aí cada vez mais ao alcance de mais e mais pessoas.
Pra quem é psicólogo e me segue aqui no YouTube, eu vou deixar meu Instagram, tayana.broto. Corre pra lá, porque eu dou várias, não dicas superficiais, eu dou diretrizes, eu trago um material consistente, um conteúdo consistente para você construir uma carreira sólida e tendo sim resultados financeiros estáveis e consistentes na sua vida. Espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.